Decreto número 5.450, de 31 de maio de 2005. Regulamento Pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e da outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreta. Artigo 1º. A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste decreto. Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste decreto, além dos órgãos da Administração Pública Federal Direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Artigo 2º. O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á, quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. Parágrafo 1º. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Parágrafo 2º. Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho de qualidade e as demais condições definidas no edital. Parágrafo 3º. O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do certame. Parágrafo 4º. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais, SISG. Parágrafo 5º. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, mediante celebração de termo de adesão. Artigo 3º. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica. Parágrafo 1º. O credenciamento dar-se-á, pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Parágrafo 2º. No caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG, o credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF. Parágrafo 3º. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. Parágrafo 4º. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. Parágrafo 5º. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. Parágrafo 6º.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. Artigo 4º. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. Parágrafo 1º. O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. Parágrafo 2º. Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no inciso 2º do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades gestoras integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema de cotação eletrônica, conforme disposto na legislação vigente. Artigo 5º. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. Artigo 6º. A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral. Artigo 7º. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. Artigo 8º. A autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: Inciso 1º. Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio. Inciso 2º. Indicar o provedor do sistema. Inciso 3º. Determinar a abertura do processo licitatório. Inciso 4º. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão. Inciso 5º. Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso. Inciso 6º. Homologar o resultado da licitação, Inciso 7º. Celebrar o contrato. Artigo 9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte. Inciso 1º. Elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização. Inciso 2º. Aprovação do termo de referência pela autoridade competente. Inciso 3º. Apresentação de justificativa da necessidade da contratação. Inciso 4º. Elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas. Inciso 5º. Definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração. Inciso 6º. Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. Parágrafo 1º.
A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos 2º e inciso 3º, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração. Parágrafo 2º. O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. Artigo 10. As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou de órgão ou entidade integrante do CISG. Parágrafo 1º. A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da licitação. Parágrafo 2º. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Parágrafo 3º. A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer para período de 1 ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação específica. Parágrafo 4º. Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou militar que reúna a qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade competente. Artigo 11. Caberá ao pregoeiro, em especial: inciso 1º. Coordenar o processo licitatório. Inciso 2º. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração. Inciso 3º. Conduzir a sessão pública na internet. Inciso 4º. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 5º. Dirigir a etapa de lances. Inciso 6º. Verificar e julgar as condições de habilitação. Inciso 7º. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão. Inciso 8º. Indicar o vencedor do certame. Inciso 9º. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. Inciso 10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio, Inciso 11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. Artigo 12. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Artigo 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica. Inciso 1º. Credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão ou entidade dos demais poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, que tenham celebrado o termo de adesão. Inciso 2º. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos. Inciso 3º. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. Inciso 4. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Inciso 5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. Inciso 6. Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica, é. Inciso 7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente. Artigo 14. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa. Inciso 1. A habilitação jurídica. Inciso 2. A qualificação técnica. Inciso 3. A qualificação econômico-financeira. Inciso 4. A regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema da Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. Inciso 5. A regularidade fiscal perante as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, é. Inciso 6. Ao cumprimento do disposto no inciso 33. Do artigo 7º da Constituição e no inciso 18. Do artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos inciso 1º, inciso 3º, 4º e 5º deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangida pelo referido sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral. Artigo 15. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. Artigo 16. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidos: inciso 1º. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a União. Inciso 2º. Apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento convocatório por empresa consorciada. Inciso 3º. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital. Inciso 4º. Demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira. Inciso 5º. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato. Inciso 6º. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso 1º, é. Inciso 7º. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. Parágrafo único. Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
Artigo 17. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os valores estimados para a contratação e os meios de divulgação a seguir indicados. Inciso 1º. Até R$ 650.000. Alínea A. Diário Oficial da União, é. Alínea B. Meio eletrônico, na internet. Inciso 2º. Acima de R$ 650.000 até R$ 1.300.000. Alínea A. Diário Oficial da União. Alínea B. Meio eletrônico, na internet, é. Alínea C. Jornal de grande circulação local. Inciso 3º. Superiores a R$ 1.300.000. Alínea A. Diário Oficial da União. Alínea B. Meio eletrônico, na internet, é. Alínea C. Jornal de grande circulação regional ou nacional. Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades integrantes dos CISGIOS que aderirem ao sistema do Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio eletrônico, no portal de compras do Governo Federal. Comprasnet, sítio www.comprasnet.gov.br. Parágrafo 2º. O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será realizado por meio da internet. Parágrafo 3º. A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais da administração pública, na internet, desde que certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP Brasil. Parágrafo 4º. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Parágrafo 5º. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Parágrafo 6º. Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de preços, independentemente do valor estimado, será adotado o disposto no inciso 3º. Artigo 18. Até 2 dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. Parágrafo 1º. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas. Parágrafo 2º. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame. Artigo 19. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. Artigo 20. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Artigo 21. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então,
Encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. Parágrafo 1º. A participação no pregão eletrônico dar-se-á, pela utilização da senha privativa do licitante. Parágrafo 2º. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Parágrafo 3º. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste decreto. Parágrafo 4º. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Artigo 22. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. Parágrafo 1º. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha. Parágrafo 2º. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Parágrafo 3º. A desclassificação de propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. Parágrafo 4º. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet. Parágrafo 5º. O sistema disponibilizará campo próprio para a troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. Artigo 23. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. Artigo 24. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Parágrafo 1º. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro. Parágrafo 2º. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. Parágrafo 3º. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. Parágrafo 4º. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. Parágrafo 5º. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. Parágrafo 6º. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. Parágrafo 7º. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado, fim do qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. Parágrafo 8º. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. Parágrafo 9º. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. Parágrafo 10. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. Parágrafo 11. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos,
A sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. Artigo 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. Parágrafo 1º. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos integrantes do CISG ou por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF. Parágrafo 2º. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados inclusive via fax, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. Parágrafo 3º. Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital. Parágrafo 4º. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. Parágrafo 5º. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Parágrafo 6º. No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou edital exija a apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. Parágrafo 7º. No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. Parágrafo 8º. Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços ficam submetidos à norma específica que regulamenta o artigo 15 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 9º. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Artigo 26. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Parágrafo 1º. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Parágrafo 2º. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Parágrafo 3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. Artigo 27. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. Parágrafo 1º.
Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou ata de registro de preços no prazo definido no edital. Parágrafo 2º. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. Parágrafo 3º. O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no parágrafo 2º ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Parágrafo 4º. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, salvo disposição específica do edital. Artigo 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Parágrafo único. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. Artigo 29. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente e devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. Parágrafo 1º. A anulação do procedimento licitatório induz a do contrato ou da ata de registro de preços. Parágrafo 2º. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. Artigo 30. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º. Justificativo da contratação. Inciso 2º. Termo de referência. Inciso 3º. Planilhas de custo, quando for o caso. Inciso 4º. Previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rúbricas. Inciso 5º. Autorização de abertura da licitação. Inciso 6º. Designação do pregoeiro e equipe de apoio. Inciso 7º. Edital e respectivos anexos, quando for o caso. Inciso 8º. Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso. Inciso 9º. Parecer jurídico. Inciso 10. Documentação exigida para habilitação. Inciso 11. Ata contendo os seguintes registros. Alínea A. Licitantes participantes. Alínea B. Propostas apresentadas. Alínea C. Lances ofertados na ordem de classificação. Alínea D. Aceitabilidade da proposta de preço. Alínea E. Habilitação. E. Alínea F.
Recursos interpostos, respectivos análises e decisões. Inciso 12. Comprovantes das publicações. Alínea A. Do aviso do edital. Alínea B. Do resultado da licitação. Alínea C. Do extrato do contrato, Alínea D. Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. Parágrafo 1º. O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema eletrônico, sendo que os atos e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para a comprovação e prestação de contas. Parágrafo 2º. Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas. Parágrafo 3º. A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento da sessão pública. Artigo 31. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá instruções complementares ao disposto neste decreto. Artigo 32. Este decreto entra em vigor em 1º de julho de 2005. Artigo 33. Fica revogado o decreto no 3.697, de 21 de dezembro de 2000.